Olá, minha amiga, meu amigo, seja muito bem-vindo ao canal Saúde Plena. Eu sou o Dr. Fernando Goda, neurologista especialista em memória, Alzheimer e distúrbios do sono. Preste muita atenção, porque a informação deste vídeo pode ser decisiva para a sua saúde e para a saúde do seu cérebro. Vamos ao vídeo de hoje. Há alguns meses, uma paciente de 72 anos chegou ao meu consultório acompanhada da filha. A filha estava muito abalada. Ela me contou que a mãe, sempre lúcida, independente e ativa, havia mudado rapidamente. Começou a esquecer conversas recentes. Se perdia dentro do próprio bairro. Às vezes, demorava alguns segundos para reconhecer pessoas da família. O medo era claro. Alzheimer. Outros médicos já haviam levantado essa suspeita. E para a família, parecia que o pior estava prestes a se confirmar. Mas algo naquela história não se encaixava. A perda de memória tinha começado de forma muito rápida. Não foi aos poucos. Não foi sutil. Então eu fiz uma pergunta simples, que quase ninguém costuma fazer com atenção. Quais medicamentos a senhora começou a usar nos últimos meses? Quando vi a lista, entendi tudo. Aquela mulher não estava desenvolvendo Alzheimer. O cérebro dela estava sendo prejudicado por algo muito mais comum, medicamentos usados todos os dias por milhões de pessoas acima dos 60 anos, sem que ninguém jamais associe isso à perda de memória. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu preciso que você entenda uma coisa muito importante logo agora. Perda de memória não significa automaticamente Alzheimer. E na maioria das vezes também não significa que o seu cérebro está falhando por causa da idade. O que muita gente interpreta como envelhecimento normal ou como início de uma demência pode ser apenas o efeito colateral de algo extremamente comum na vida adulta, o uso contínuo de certos medicamentos. Isso acontece com uma frequência muito maior do que as pessoas imaginam. Milhões de homens e mulheres acima dos 60 anos começam a apresentar confusão mental, lapsos de memória, dificuldade de concentração e mudanças de comportamento. E ninguém desconfia da causa real. O mais preocupante é que, nesses casos, o problema não está no cérebro em si, está na forma como ele está sendo afetado diariamente. Eu vejo isso no consultório com frequência. Pessoas lúcidas, ativas, independentes, que passam a duvidar da própria mente, que escutam frases como "isso é da idade, é normal, não tem o que fazer", e muitas vezes tem sim. Em inúmeros casos, quando identificamos a causa correta e ajustamos o tratamento de forma segura, a memória melhora, a clareza mental volta e a pessoa recupera a confiança no próprio cérebro. É por isso que esse assunto é tão importante. Antes de continuar, eu quero te fazer um convite simples. Se esse tipo de informação é importante para você, se faz sentido cuidar da sua memória e da saúde do seu cérebro com consciência e ciência, aproveite para se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Isso me mostra que esse conteúdo está chegando às pessoas certas. Pessoas que não querem aceitar a perda de memória como algo inevitável. E se você puder, escreve aqui nos comentários de onde você está me assistindo. Pode ser a sua cidade ou o seu país. Eu gosto muito de saber até onde essa mensagem está chegando e isso me ajuda a direcionar melhor os próximos conteúdos para você. Para entender por que certos medicamentos afetam tanto a memória depois dos 60 anos, você precisa compreender como o cérebro muda com o passar do tempo. Isso não significa que ele fica pior. Significa que ele fica diferente. Com o envelhecimento, o cérebro se torna mais sensível a substâncias químicas. Uma das razões é que a chamada barreira hematoencefálica, que funciona como um filtro de proteção, vai ficando mais permeável. Em termos simples, substâncias que antes tinham dificuldade para entrar no cérebro passam a atravessar com mais facilidade. Além disso, o corpo passa a metabolizar e eliminar medicamentos de forma mais lenta. O fígado e os rins continuam funcionando, mas com menor eficiência.
Isso faz com que certos remédios se acumulem no organismo, inclusive no cérebro, mesmo quando a dose é considerada normal. Existe ainda outro fator importante. O cérebro mais maduro tem menos margem para compensar agressões químicas. Antes, pequenos efeitos colaterais passavam despercebidos. Agora, eles podem se manifestar como confusão mental, lapsos de memória, dificuldade de concentração e sensação de mente lenta. É por isso que algo que parecia inofensivo aos 40 ou 50 anos pode se tornar um problema real depois dos 60. E agora que você entende esse mecanismo, fica mais fácil compreender por que alguns medicamentos merecem atenção especial. O primeiro grupo de medicamentos que merece muita atenção são os chamados protetores gástricos, usados para azia, refluxo e problemas no estômago. São remédios extremamente comuns. Muitas pessoas começam a tomar por orientação médica e continuam usando todos os dias por anos. O problema é que o uso prolongado desses medicamentos pode afetar o cérebro de forma indireta, mas profunda. Esses remédios interferem na absorção de nutrientes essenciais para a função neurológica, especialmente a vitamina B12. A vitamina B12 é fundamental para a saúde dos neurônios. Quando ela está baixa, surgem sintomas muito parecidos com os do início do Alzheimer. Dificuldade de memória, confusão mental, lentidão de raciocínio e alterações de humor. Além disso, o uso contínuo desses medicamentos também pode reduzir a absorção de magnésio, ferro e cálcio, criando um ambiente desfavorável para o funcionamento do cérebro. Outro ponto pouco falado é o impacto no intestino. Esses remédios alteram a flora intestinal. E hoje, sabemos que o intestino se comunica diretamente com o cérebro. Quando essa comunicação é prejudicada, a clareza mental também sofre. No consultório, eu já vi pacientes usando esse tipo de medicamento por 10, 15 anos para sintomas leves e desenvolvendo problemas cognitivos que melhoraram significativamente após ajustes feitos de forma segura. Por isso, esse é um medicamento que nunca deve ser usado de forma automática ou eterna, especialmente depois dos 60 anos. O segundo grupo de medicamentos que exige ainda mais cuidado são os usados para ansiedade, nervosismo e dificuldade para dormir. Muitas pessoas recorrem a esses remédios buscando alívio imediato. E, de fato, eles ajudam a acalmar e a induzir o sono. O problema é o uso contínuo, especialmente após os 60 anos. Esses medicamentos atuam deprimindo o sistema nervoso central. Em outras palavras, eles reduzem a atividade do cérebro. Quando usados por longos períodos, podem prejudicar áreas responsáveis pela memória, pela atenção e pelo raciocínio. Algo que vejo com frequência no consultório é o seguinte: a pessoa dorme, mas não tem um sono realmente restaurador. O cérebro não entra nas fases profundas do sono que são essenciais para consolidar memórias e eliminar toxinas. Com o tempo, surgem sintomas como confusão mental ao acordar, sensação de mente lenta durante o dia, dificuldade para lembrar de informações recentes e dependência crescente do próprio medicamento. Outro ponto importante é que esses remédios criam tolerância. A dose que funcionava antes deixa de fazer efeito e muitas vezes ela é aumentada. Isso expõe o cérebro a níveis cada vez maiores de uma substância que ele já não consegue metabolizar com facilidade. Existem situações em que esses medicamentos são necessários, sim, mas eles nunca devem ser usados de forma prolongada, sem acompanhamento, principalmente em pessoas mais velhas. Muitas vezes, quando ajustamos o tratamento de forma responsável, a clareza mental melhora de forma surpreendente. O terceiro grupo de medicamentos que pode prejudicar a memória chama a atenção por um motivo simples. Muita gente usa sem receita e sem qualquer preocupação.
Estou falando de alguns antialérgicos mais antigos e de certos remédios para dormir vendidos livremente em farmácias. Por serem fáceis de comprar, passam a impressão de que são totalmente seguros. Mas depois dos 60 anos, isso nem sempre é verdade. Esses medicamentos têm um efeito sedativo direto no cérebro. Eles reduzem o estado de alerta, a atenção e a capacidade de formar novas memórias. Além disso, muitos deles bloqueiam uma substância chamada acetilcolina, que é fundamental para o aprendizado e para a memória. Quando esse bloqueio acontece de forma repetida, o cérebro começa a funcionar em um ritmo mais lento. A pessoa passa a ter dificuldade para se concentrar, para organizar pensamentos e para lembrar de informações recentes. O mais perigoso é que esses sintomas costumam ser atribuídos à idade. Pouca gente desconfia que a causa pode estar naquele remédio tomado todas as noites para ajudar a dormir. No consultório, já vi casos em que a simples substituição por opções mais seguras fez a clareza mental melhorar de forma significativa em poucas semanas. Por isso, remédio de farmácia também precisa de critério, especialmente quando o assunto é o cérebro. O quarto grupo de medicamentos que merece atenção são alguns antidepressivos mais antigos e certos remédios usados para dor crônica, enxaqueca e problemas de sono. Esses medicamentos muitas vezes são prescritos com boa intenção e podem ajudar em várias situações. O problema está no efeito que eles têm sobre a memória quando usados por longos períodos, especialmente em pessoas mais velhas. Muitos desses remédios atuam bloqueando diferentes neurotransmissores ao mesmo tempo. Entre eles, novamente, a acetilcolina, que é essencial para o funcionamento da memória. O resultado é um tipo de névoa mental. A pessoa sente dificuldade para se concentrar, para encontrar palavras, para organizar pensamentos simples. Em vez de tristeza, o que aparece muitas vezes é lentidão mental. A sensação de que o raciocínio não flui como antes. Outro efeito comum é a sonolência excessiva durante o dia, que piora ainda mais a atenção e aumenta o risco de quedas. O mais delicado é que esses medicamentos também costumam ser mantidos por anos, mesmo quando já existem alternativas mais modernas e mais seguras para o cérebro. Em muitos casos, ajustes cuidadosos, feitos com acompanhamento médico, permitem tratar a dor ou o humor sem comprometer a memória. Por isso, esse é mais um exemplo de como o tratamento precisa ser pensado não só para aliviar sintomas, mas para proteger o cérebro a longo prazo. O quinto e último grupo de medicamentos que pode afetar a memória passa despercebido por muita gente. São os relaxantes musculares e alguns remédios usados para problemas de bexiga, como urgência urinária. Esses medicamentos são muito comuns após os 60 anos. São usados para dor nas costas, contraturas musculares ou para reduzir idas frequentes ao banheiro. O problema é que muitos deles atuam deprimindo o sistema nervoso central. Eles não relaxam apenas os músculos. Também reduzem a atividade cerebral. Em pessoas mais velhas, esses efeitos podem se acumular. A pessoa passa a sentir sonolência constante, lentidão de pensamento, dificuldade de atenção e lapsos de memória. No caso dos remédios para a bexiga, existe um agravante. Alguns deles bloqueiam diretamente neurotransmissores fundamentais para a memória. O resultado pode ser confusão mental progressiva, dificuldade para aprender coisas novas e sensação de mente apagada. Já acompanhei pacientes que estavam sendo investigados para demência, quando, na verdade, o problema estava no uso prolongado desses medicamentos para condições relativamente simples. Quando o tratamento foi revisto de forma responsável e substituído por alternativas mais seguras, a função cognitiva melhorou de maneira clara. Por isso, esse tipo de medicamento também precisa ser constantemente reavaliado, especialmente quando o objetivo
é preservar a memória. Agora eu quero fazer uma pausa rápida e te fazer uma pergunta importante. Você ou alguém muito próximo a você faz uso de algum desses medicamentos que eu acabei de citar? E mais do que isso, você percebeu mudanças na memória, na atenção ou na clareza mental depois que esses remédios passaram a fazer parte da rotina? Se fizer sentido, escreve aqui nos comentários. Pode ser só um sim ou não. Ou, se preferir, diga apenas se percebeu alguma mudança. Essa troca é importante. Muitas pessoas que estão assistindo podem estar passando pela mesma situação e ainda não perceberam a conexão. E o seu comentário pode ajudar alguém a se observar com mais atenção. Eu preciso deixar algo muito claro neste momento. Em hipótese nenhuma, suspenda ou mude qualquer medicamento por conta própria. Muitos dos remédios que eu citei aqui são importantes e, em alguns casos, essenciais para a sua saúde. Interrompê-los de forma abrupta pode trazer riscos sérios. O objetivo deste vídeo não é criar medo, é trazer consciência. O que eu defendo é que você se torne um participante ativo do seu tratamento, que observe os sinais do seu corpo e da sua mente e leve essas informações para o seu médico. Quando existe diálogo, é possível ajustar doses, trocar medicações ou buscar alternativas mais seguras, sempre de forma responsável. Cada caso é único. O que funciona para uma pessoa pode não ser a melhor opção para outra. Por isso, nunca tome decisões sozinho quando o assunto é medicamento. Informação serve para orientar conversas, não para substituir acompanhamento médico. Agora, a parte mais importante de tudo isso é saber o que fazer com essa informação. Na sua próxima consulta médica, leve uma lista completa de tudo o que você usa. Remédios de receita, remédios de farmácia, vitaminas e suplementos. E faça perguntas simples, mas muito importantes. Pergunte se algum desses medicamentos pode interferir na memória ou na atenção. Pergunte se existe alguma alternativa mais segura para o cérebro. Em muitos casos, pequenas mudanças já fazem diferença. Às vezes, é possível reduzir a dose. Às vezes, é possível trocar o horário. E, em alguns casos, substituir por outra opção com menor impacto cognitivo. Também pergunte sobre abordagens que não envolvem remédios. Para a ansiedade, insônia, dor crônica ou refluxo, muitas vezes mudanças de hábito, exercícios, ajustes no sono e alimentação ajudam mais do que se imagina. O mais importante é não aceitar confusão mental e perda de memória como algo normal. Esses sinais merecem atenção. Quando você participa ativamente do seu tratamento, o cuidado com o cérebro passa a ser prioridade. Eu sei que muitas pessoas precisam usar medicamentos todos os dias, e isso não é um problema. O que faz diferença é como você cuida do cérebro enquanto faz esse tratamento. A primeira coisa é garantir que o cérebro esteja bem nutrido. Vitaminas do complexo B, especialmente a B12, são fundamentais para a memória. A vitamina D também tem papel importante na saúde cerebral. Outro ponto essencial é o movimento. Atividade física regular melhora a circulação no cérebro e estimula substâncias que protegem os neurônios. Não precisa ser nada complexo. Caminhadas já fazem diferença. O sono também é decisivo. É durante o sono profundo que o cérebro organiza memórias e elimina resíduos tóxicos. Dormir mal por muito tempo compromete a clareza mental. A hidratação é outro fator frequentemente negligenciado. A falta de água pode intensificar os efeitos colaterais de medicamentos no cérebro e, por fim, estimule o cérebro. Conversas, leitura, aprendizado, contato social. Um cérebro ativo responde melhor e se recupera com mais facilidade. Essas medidas não substituem o tratamento médico, mas ajudam o cérebro a se proteger e a funcionar melhor, mesmo quando o uso de medicamentos é necessário.
Eu quero que você termine esse vídeo com uma ideia muito clara na mente. Perda de memória não é algo que você precisa aceitar sem questionar, e em muitos casos, ela não é definitiva. Ao longo da minha prática como neurologista, eu vi pessoas recuperarem clareza mental, autonomia e confiança simplesmente porque a causa correta foi identificada. O cérebro é o bem mais valioso que você tem. Ele guarda sua história, suas lembranças, suas decisões, sua identidade. Proteger o cérebro não é exagero, é responsabilidade. Questionar medicamentos, conversar com o médico, observar sinais, cuidar do sono, da alimentação e do movimento. Tudo isso faz parte de um envelhecimento mais lúcido e mais digno. Nunca aceite ouvir que confusão mental é normal da idade sem investigar. Informação, quando usada com consciência, devolve poder. E quanto mais cedo você cuida da sua memória, maiores são as chances de preservar aquilo que realmente importa: sua independência, sua lucidez e sua qualidade de vida.